Olá, queridos, graça e paz a todos, Deus abençoe sua vida. Nós estamos novamente aqui junto com você para darmos continuidade, leitura bíblica em um ano. Vamos lá, vem comigo! Meus amados irmãos, graças a Deus, nós estamos hoje já chegando ao final do livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 21 e o 22. São histórias interessantes, algumas com contexto tristes, por conta da desobediência do homem, por conta da ganância, do não saber lidar com o poder, que é algo muito, muito complicado. Esse texto fala da morte de Josafá, no capítulo 21, diz assim: Josafá morreu e foi sepultado no túmulo dos seus pais na cidade de Davi. Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Esse rapaz chamado Jeorão, filho de Josafá, ele começa aparentemente bem, né? Diz assim: Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhe deu muito presentes de prata, ouro e coisas preciosas, além das cidades fortificadas. Porém, o reino a Jeorão por ser o primogênito, ou seja, ele estava cumprindo aqui o que era a hierarquia, a lei. O primogênito deveria reinar. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos e também alguns chefes de Israel. Essa é uma das coisas tão tristes, apesar de ser triste, mas isso aqui torna a Bíblia verdadeira, porque a Bíblia não se omite em esconder esses fatos, esses registros. Olha que coisa interessante, esse menino talvez não soube lidar com a questão do poder. Lembra em uma das nossas meditações que nós fazíamos em 2 Crônicas 26:14, tem uma história muito parecida com essa, 2 Crônica 26:14. Você ainda vai passar por lá, mas eu queria assim fazer uso dela aqui agora para enriquecer esse nosso momento. É a história do rei Uzias. A Bíblia diz que Deus o enalteceu, Deus o destacou, Deus trouxe ele em relevo, colocou ele em relevo pelas obras que ele fez. Olha o que diz, versículo 14, 2 Crônica 26:14. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacete, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedra. Olha a criatividade que Deus deu para ele. Em Jerusalém, ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos, que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Olha, ele com tanta criatividade e habilidade que Deus o havia dado, a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Deus o ajudou até que ele ganhou muita fama, destaque, poder, mas não soube lidar com a questão do poder. É um perigo muito grande, né? Versículo 16 diz que depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para sua própria ruína. Ele cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Ele fez algo terrível, terrível. É a mesma feita aqui para esse moço que está substituindo seu pai, que tem uma história tão linda. Na verdade, a história aqui do rei substituto é muito triste, o Jeorão, porque ele acaba inflando seu ego, não sabe lidar com a questão do poder. Tem um texto de Provérbios só para enriquecer mais essa questão de como nós precisamos aprender a ter humildade quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, em tudo que nós estamos fazendo dentro da sua obra. Provérbios 16:18, ele diz que a altivez de espírito produz a queda e a soberba a ruína. É necessário para mim e para você nós aprendermos com esses reis
que não devemos nos deixar levar por aquilo que Deus está fazendo, achando que isso procede de nós mesmos. É além de nós. E o final da história do rei Jeorão é das histórias mais tristes para mim, aonde diz no capítulo 21, o último versículo 20, olha só, diz assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos, até os 40 em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Se foi sem deixar saudade, ou seja, já foi tarde, né? Que final triste por causa da soberba, da ruína. É algo muito, muito deselegante. Você sempre vai ver histórias de fracasso por causa da soberba. O próprio Lúcifer, diz a Bíblia, que ele se exaltou, ele se ensoberbeceu com a beleza que ele tinha. A Bíblia diz que ele era aferidor de medidas, ele era o sinete da perfeição. E você vai vendo o povo sendo maltratado por causa dessa soberba, tanto que no Salmo de hoje, Salmo 79, que faz parte da nossa meditação da Bíblia em um ano, esse salmo escrito por Asaf, ele vai contando como que foi destruído o lar que era preferência de Deus, por conta daquilo que o salmista Davi havia construído ali, né? O tabernáculo, a coisa mais linda, diz assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo nome, o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Provavelmente aqui é Babilônia que sitiou, né, Jerusalém e trouxe toda essa destruição. Interessante como que Deus era apaixonado por essa cidade, tanto que no Salmo 78, só para enriquecer sua meditação, você só volta um capítulo atrás, Salmo 78, o versículo 68 ao 71. Olha que coisa linda neste salmo. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o Monte Sião, ele que amava e construiu o santuário durável como os céus e firme como a terra, que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Deus apaixonado por essa cidade que agora está em ruínas. Eu quero fechar esse primeiro momento da Bíblia em um ano com o texto de João 14. Eu vou aqui parafrasear esse texto. Jesus está se despedindo dos discípulos, dizendo que é necessário que ele vá. No versículo 1 ele diz: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar a morada. E é interessante porque do 16 ao 31 ele vai mencionar o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que vem ao lado. Ele diz: é necessário que eu vá, que se eu não for, ele também não virá. E quando ele vir, ele, o Espírito Santo, ele vos ensinará a guardar toda a verdade. Então ele está colocando uma deixa de que o Espírito Santo é aquele que vai dar continuidade na missão de uma forma muito mais veloz. Queridos, eu espero ter colocado um pouco de luz sobre a sua meditação. Insista, persista, não desista. Vamos até o fim. Já viramos para o segundo tempo e já vamos fechar em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo para o seu coração e não esquece de enviar aí para aquela multidão de amigos que você tem, que eu sei. Um abraço, fica na paz. Até a próxima. Deus abençoe.